esse vento ele vai aumentar a velocidade de propagação, então, do fogo, né? Porque ele vai justamente, né, fazer com que esse, né, fogo se alastre, né, e resseque ainda mais como combustível para o fogo. Então, aumenta a velocidade de propagação e determina a direção, né, de avanço do fogo, certo? Como eu disse a vocês, né, aqui a gente tem um gráfico para mostrar as épocas do ano, né, de janeiro a dezembro, né, como que é o comportamento, então, das precipitações. O que é precipitação? Precipitação é chuva, tá? Então, vocês podem ver aí, janeiro, né, um grande volume de chuva, né, que eu tenho o gráfico para mostrar para vocês a quantidade em milímetros de chuva, e aqui a quantidade de ocorrências, então, de focos, né? Ou seja, então as barrinhas verdes é a quantidade de milímetros de chuva, e essa linha preta, né, que vocês podem ver aí, que vai seguindo aí na ponteira, para vocês enxergarem, então, onde a gente vai ter o aumento ou a diminuição de ocorrências. Então, vocês podem ver que é inversamente proporcional, né? Quando eu tenho aqui de janeiro até julho, né, junho, julho, vocês podem ver que a minha água ela vai caindo, né? Ou seja, a quantidade de chuvas em milímetros elas vão caindo, né? A partir de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, e aí setembro, outubro vai recuperando, né, o volume de precipitações, o volume de chuvas. Enquanto que já nessa de janeiro a abril, eu tenho poucos focos de incêndio e eles vão aumentarem à medida que eu vou tendo esse menor número de precipitações, menor número de chuvas, maior tempo seco, assim como a gente está enxergando e a gente está inserido aí em agosto, né, época de muito vento, né, a nossa quantidade de precipitação está baixíssima, né, esses dias vocês podem olhar aí afora, que a nossa região ela está seca, né, muito propício para ocorrências de incêndios. Então você vê o pico, né, que a gente tem de quantidade de ocorrências de focos de incêndios, né? Então, é inversamente proporcional. Quando eu tenho menos precipitação, eu tenho mais ocorrência de fogo, né? Isso dá o quê? O combustível para que ele ocorra. Então, nós temos uma legislação, né, que a gente já comentou com vocês, que ela está aí para reforçar e reafirmar que a gente precisa, né, ter, vamos dizer assim, condições e normas para ir contramão ao que ocorre, né, para garantir aí o direito, né, de que não ocorra principalmente esses focos de incêndio, né, de forma criminal ou colocados de qualquer jeito, né, que acarrete, né, no impacto ambiental e também em uma ameaça mesmo de vidas, né, de vidas tanto dos seres lá que vivem na floresta como os nossos, né, que vivem nas matas, enfim, na área rural. Então, eu tenho leis federais, leis estaduais e leis municipais que nós devemos seguir sempre a mais restritiva. Então, quando a gente fala de ter leis complementares aqui no nosso município, se elas são mais rigorosas, eu tenho que seguir a mais rigorosa, a mais restritiva, tá? Justamente para a gente ir de encontro, né, a essas práticas, vamos dizer assim, criminosas, né, que podem ocorrer. Então, a gente tem para isso, né, como, digamos assim, prevenção, né, para que isso não ocorra, e até é bom a gente frisar também que as legislações elas trazem aí aplicação de multas e até prisão, né, para incêndios criminosos, né, de dolo, né, ou culposo, e tem faixas, né, digamos assim, de aplicações de multas e até regime, né, fechado mesmo, né, ficar preso. Então, isso é muito sério. Então, como que a gente previne os incêndios florestais, né? Então, o que a gente pode se fazer? E uma coisa que é feita nas agroindústrias, né, aí que dá o feedback para vocês, né, quem já está aí na área,
né, que tem a conscientização, né, lá no DDS, tem a educação, né, então é educar, é explicar, é ensinar, né, a mostrar isso de forma prática, né, e às vezes muito, digamos assim, muito franca, de que isso pode gerar sim até uma, vamos dizer assim, chegar até uma questão, uma situação, né, de perda de vidas mesmo, né, desastres ambientais de forma imensurável, né? Então, a educação, ela vem para isso, né? Como eu disse para vocês, comentei em algumas das aulas, que a gente vê essa conscientização por parte dessas agroindústrias, né? Com projetos, né? Aí em outdoors, conscientizando a população também, porque, ora, se a parte da agricultura ela está ali inserida dentro da agroindústria, as cidades, os municípios, as fazendas, né, as propriedades, elas estão nesse meio, estão todo mundo junto ali. Então, todos têm que colaborar nesse sentido. Né? E como eu disse para vocês, em uma forma mais severa, né, a aplicação de legislação, que aí vem a multa, né, e até a questão, né, de cumprir pena e tudo mais. E prevenir, né, remediar, que aí já é uma medida de prevenção para não se propagar, né, para isso não se propagar, para que não ocorra, para que não se dissemine, né, de certa forma. Então, quais são os métodos, né, para que dificultar que esse fogo se alastre, né, que esse incêndio aí se danifique ainda mais áreas? Então, existe o método direto e o método indireto. Agora nós vamos ver o método direto, que é o quê? O incêndio de baixa intensidade, né, aproximação suficiente da brigada à linha de fogo. Então, as pessoas ali, a brigada de fogo, né, que é quem está à frente digamos assim, dessa... de apagar esse fogo, né? Eles vão conseguir ainda chegar ali, digamos assim, de forma e segura, né? Para tentar combater esse fogo, né? Aí nessa foto vocês podem ver com abafamento, né? Que é uma dos métodos diretos, assim como resfriamento com terra e resfriamento com água, né? Aplicação de água. Então, para o quê? Para tentar conter de forma direta, local, consegue se introduzir ainda as pessoas aí nesse meio, né? Chega uma hora que até isso não é o suficiente, que vocês vão ver. Então, método de combate direto, né? Com abafadores, em uma fotinha ilustrativa para vocês verem como isso funciona. E os métodos de combate, método indireto, tá? Os métodos de incêndio de grande intensidade, né? Isso já é uma coisa que foge, extrapola ali aquele primeiro método que eu mostrei para vocês. Então, a colocação de aceiros largos. Aceiros são curvas, parece uma curva de nível, né? Levantar-se essa barreira de solo que faz com que não se propague, continue se propagando no material vegetal, que é o grande condutor aí do fogo, né? Da queimada. Continuar tendo combustível com esse material vegetal, né? E são feitos com máquinas e algumas vezes se aplica o fogo também, tá? Ah, professor, mas aplica o fogo, mais fogo? Sim, porque se você conseguir conter, digamos, se você conseguir retirar através do fogo, né, isso controlado, né, retirar essa palhada daqui, o fogo que está vindo para cá, ele vai parar aí, porque não tem mais alimento, não tem mais combustível para que ele perpasse, para que ele passe para mais áreas, mais e mais áreas. Assim como vocês estão vendo nessa imagem aqui. Então, eu tenho um acero em amarelo aqui, ó, né, os aceiros largos, que são os murunduns lá de terra, né, que vão estar também contendo, de certa forma, para não se ter esse combustível, porque não vai ter material vegetal, e, além disso, colocando fogo para que nessa região, além do acero, além da barreira física, tenha também essa barreira de não ter o material vegetal para que ele queime, né? Então, são dois métodos indiretos aí para vocês que vêm de encontro a combate, né? Combater. E a queima controlada, certo? Lá no início eu comentei com vocês, olha, tem esses pontos, né, que são as causas e
ocorre queimas controladas, né, com colocadores, quem coloca o fogo, né? Aqui eu trago para vocês as finalidades, tá? Reduzir o acúmulo de material combustível, acelerar o processo de decomposição, preparar a terra para o plantio, controlar espécies indesejáveis, melhorar o habitat para faunas silvestres, controlar parasitas e doenças, tá? E aí eu vou pôr um xizão bem grande, porque eu quero relembrar vocês que vocês estão num curso que é multidisciplinar, tá? E vocês vão ter a disciplina de conservação do solo e água. Isso daí, principalmente essa etapa de decomposição, plantio, melhora de solo, tá? Posso falar desse nicho porque isso me compete, isso a ciência já mostrou que não favorece em nada, tá? Isso não melhora em nada, não melhora a condição solo, muito pelo contrário, acaba com a vida no solo, tá? E isso não é legal, acaba com a matéria orgânica, isso não é legal, acaba com a fauna, isso não é legal, tá? A literatura traz essas finalidades e existe uma queima controlada, existe legislação para se fazer isso. E até nesse momento, nessa altura do campeonato, todos os anos, não sei se agora esse ano está assim, mas no ano passado, por exemplo, tem na legislação e os órgãos, né, controladores disso, né, dessa legislação, né, que ficam a par disso, eles simplesmente pode a qualquer momento até suspender a queima controlada. Ano passado ela foi suspendida nessa época, porque é tão perigoso que nem a controlada se consegue controlar. Então, para vocês verem como isso é grave, né, eu trago para vocês informações multidisciplinares que para vocês criarem mesmo um critério de serem também críticos com relação ao que vocês leem, ao que vocês veem, tá? Nem tudo é o que é, ok? Então aqui uma foto, né, para mostrar para vocês alguns equipamentos de combate ao fogo, tá? Para dar os demais vocês já conhecem, enxada, enxadão e tudo mais, mas o abafador, né, para mostrar que não é tão corriqueiro, né? Esse abafador que é o que, né, o pessoal estava na foto batendo lá para apagar o fogo de método direto. E os equipamentos de combate ao fogo, né, os primeiros socorros, lanterna, cantil, que vocês já conhecem também, mas para mostrar para vocês o equipamento de proteção individual, EPI, sempre presente em todas as frentes de trabalho, né, seja N frentes de trabalho lá na agroindústria e, enfim, na parte agrícola, como também no combate ao fogo não poderia ser diferente, né? Então, é isso. Muito obrigado.